Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hope Podcast. Estamos aqui hoje para discutir um assunto meio que polêmico. Durante a semana, um dos assuntos mais comentados aí, e a gente vai trazer hoje para vocês o que está acontecendo hoje na mídia e mostrar para vocês uma visão diferente. E vamos aqui trazer alguns vídeos. E a temática hoje, que nós vamos discutir aqui, é sobre a questão da possível prisão do Bolsonaro, que foi denunciado aí pelo procurador-geral lá da República, né? O Paulo Gonet, que é o que está sendo mais comentado essa semana nas mídias. E hoje eu estou aqui com o nosso amigo de bancada, o Wagner Zamit. E eu sou o André Simões. Então, começamos mais um episódio do Hope Podcast. Então, e aí, como é que tá? Bom, André, vamos lá. O objetivo aqui não é ficar polemizando, nem criar... A gente vai tentar não levar isso aqui para um assunto político-partidário, né? É claro que a política está envolvida aqui, né? Mas não a política partidária. O que a gente vai falar é tentar ser o mais objetivo possível e explicar pelo menos o que a gente sabe até agora, porque é uma situação que foi muito recente, né? Do que aconteceu, né? Isso aí, especificando mais o que você já explicou. Na noite de ontem, dia 18 de... A gente está né, hoje é dia 19, então 18 de fevereiro de 2025, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou no STF uma denúncia contra não só o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas alguns outros indiciados aí, né? Dentre eles o delegado Ramagem, o almirante Garnier, Gustavo Torres, general Heleno, o Mauro Cid, Paulo Sérgio e o general Braga Neto. Todos esses aí foram protagonistas no governo Bolsonaro, né? Sim. Mas nesse indiciamento que eles estão passando agora, eu acredito que, cara, tem um viés ali meio, sei lá, meio controverso, né? Eu acho que é difícil a gente dar uma opinião que tá certo ou que tá errado no atual momento, mas acredito que deve existir a imparcialidade para poder apurar alguns fatos, porque no início, né, quando aconteceu lá no dia 8 de janeiro, alguns eventos ali, pelo que eu lembre, eu particularmente não lembro falas aí do ex-presidente Bolsonaro incentivando alguém a quebrar um patrimônio público, incentivando alguém a confrontar o exército. Tanto é que algumas pessoas que lá foram presas entraram de boa no ônibus do exército, né? E essas pessoas ali foram conduzidas lá para a Polícia Federal. Então, acredito que assim, cara, é meio estranho isso também, né? Do que está acontecendo, porque a gente está próximo às eleições presidenciais. Talvez o presidente Bolsonaro tivesse a oportunidade de se tornar novamente elegível. E da forma que está sendo colocado, não sei, causa aí uma estranheza no ar que acho que algumas pessoas aí devem estar se perguntando, né? Poxa, que tanta coincidência é essa, né? Praticamente toda a equipe do Bolsonaro, né? Tirando aí, se eu não me engano, o presidente da Polícia Federal, mas os restantes trabalhando diretamente com o presidente Bolsonaro. Para acontecer isso agora, não é estranho? André, só para relembrar o pessoal, porque aconteceu tem algumas questões aí que a gente, não vou falar que é estranho, mas questões que a gente deveria trazer à baila aqui, né? Para quem não lembra, é difícil não lembrar, no dia 8 de janeiro de 2023, né, foi feita uma grande manifestação na Praça dos Três Poderes, na verdade na esplanada dos ministérios, né, que foram muita gente, sim. E que culminou com a invasão e depredação de prédios públicos, né? Isso de maneira nenhuma é uma coisa correta, ninguém vai... acho que ninguém em sã consciência vai incentivar esse tipo de conduta por nenhum cidadão, independente do que esteja acontecendo no país, né? Algumas pessoas foram presas, né? É sabido, né? Eu acho que isso aqui a gente não precisa falar. Muitas pessoas lá eram patriotas que estavam se manifestando pacificamente. Exato. E algumas pessoas, de fato, cometeram lá o crime de depredação e tudo, crime de dano ao patrimônio público e tudo aquilo que a gente já sabe, né? Que foi amplamente noticiado. O que você trouxe aqui, que tem alguns fatos que a gente deve abordar, é o seguinte. Isso aconteceu, como eu já falei, no dia 8 de janeiro de 2023. Nós já estamos em fevereiro de 2025. Olha o tempo que se passou, que muitas pessoas foram presas, né, lá atrás. Tem pessoa que está presa até hoje, né? E assim, eu não vou entrar em detalhes sobre o processo judicial em si, até porque eu não tenho
dados para poder comentar ele, né? Mas uma pessoa presa né, antes do trânsito em julgado, né? Ou a pessoa está presa, né? A prisão, para quem não sabe, né? Aqui um dado jurídico, a prisão antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória, ela é uma medida excepcional, tá? Não é o normal, tá? Okay. Porque assim, o leigo, né? Sempre tem aquela ideia de que não vou nem usar o exemplo do que a gente está comentando aqui. Um bandido foi preso roubando. Ele foi preso ali roubando, ele foi preso em flagrante. Flagrante, certo? Ok. E aí ele vai preso, pronto, resolveu o problema. Ele foi pego em flagrante, então nada acontece. Não. Claro. Aquela prisão é excepcional, ainda que tenha sido em flagrante. Ela é uma prisão cautelar. Tá? Ele vai responder um processo criminal que, ao fim de uma sentença condenatória ou absolutória, ele vai permanecer preso ou não. Tá? E a regra é que ele responda em liberdade. Então, a não ser que aquela prisão em flagrante se torne prisão preventiva e tal, ele vai ser solto. Tá? E ele só poderá voltar a ser preso numa sentença penal condenatória. Em regra, transitada em julgado. Tá? Mas aí parece que eles estão colocando diversos eventos, né, nesse processo aí. Eu acredito que cartão de vacina, o encontro dele com embaixadores... Na verdade, existem uma série de condenações, uma sée de alegações contra o ex-presidente que, enfim... poderiam culminar, inclusive, com a elegibilidade. Ele está inelegível, né? Mas esse processo, essa denúncia do Ministério Público, né, da PGR, ela trata basicamente de situações relacionadas ao evento do 8 de janeiro. Ok. Tá? Então, aqui, o que está sendo imputado a esses indiciados, que eu citei os nomes aqui, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, são ligados a isso, como se fosse uma incitação, planejamento dos crimes, né, eventuais crimes que aconteceram no dia 8 de janeiro. Dentre eles, a tentativa de ruptura violenta da ordem democrática, deposição do governo legitimamente eleito e golpe de Estado, além de dano qualificado, dano ao patrimônio público, dano a bem tombado. Ok. Né, que foram coisas que comumente aconteceram. E aí, lógico, isso aí observado as regras aí de concurso de pessoas e o concurso de crimes, né? Uma série de... fora que todos eles responderiam, né? Teriam cometido, segundo o PGR, o crime de organização criminosa. Tá? Então, são acusações bem graves. Eu não sei... porque eu não tive acesso até agora, né? Como eu falei, essa denúncia foi protocolada no dia de ontem, né? Então, eu não sei as provas que a PGR tem para alegar a alegação desses crimes aqui. Eu não sei o suporte probatório que a PGR angariou. Mas voltando ao que a gente estava falando, de situações que a gente tinha que ter em mente, é o seguinte, existe uma discussão hoje em dia de ter uma, digamos, uma anistia ao presidente e torná-lo elegível novamente. Para concorrer nas eleições de 2026. Ok. Tá? Ok, isso tudo bem. Junto a isso, nós temos agora, independente de posição política, a gente tem o atual presidente com um nível de popularidade muito baixo. Depois dessa última declaração dele... Realmente. Ele não foi muito feliz. Ele não tem sido muito feliz, né, no que ele tem dito. E dizer que você for comprar alguma coisa, tá caro, você não compra, como é que fica o empresário, o contribuinte de imposto, né? Que está aqui também ajudando até para o crescimento do Brasil. Isso não foi nada legal, né? Não soou muito bem. Isso não pegou muito bem, inclusive entre alguns próprios eleitores dele. Verdade. Né? Ele tem ali um eleitorado, né? Uma parcela do eleitorado dele que é bem fiel, mas tem outras pessoas que votaram nele, mas não são, de repente... porque a eleição... Só fazendo um parênteses aqui, a eleição de 2022, ela se tornou, né, extremamente... foi uma dicotomia muito grande, né? A polaridade foi muito grande, foi muito notória. Sim. Nessa. Então você tinha pessoas que votavam, né, no Bolsonaro porque gostavam dele, e pessoas que votavam no Bolsonaro porque não gostavam do Lula, e vice-versa. Pessoas que votaram no Lula porque gostavam dele e pessoas que votaram no Lula porque não gostavam do Bolsonaro. Verdade. Então as paixões, né, estavam muito exacerbadas naquele momento. Né? Então, só que a gente vê agora o Lula com uma popularidade caindo. Então, ou seja, ele está perdendo, inclusive, parcela dos eleitores dele. Tá?
Isso, tá mexendo até internamente na casa, né? Também, porque alguns senadores também. Parece que o Bolsonaro teve recentemente lá no Senado. Conversou com alguns senadores também. Já está articulando, enfim, independente de se tornar elegível novamente ou não, eu acho que o Bolsonaro ele representa, de certa forma, a direita, né, no país. Né? Ou seja, atualmente representa a oposição. Exato. Representando, por conta disso, representa a oposição. Né? Então, existe um poder, essa oposição vem ganhando um poder maior de barganha à medida que o governo atual está perdendo popularidade. Né? A gente sabe que a política aqui a política, de uma forma geral, ela é suja, né? E aqui no Brasil, pior ainda. Muito então, obscura. Assim, o pessoal vai para onde a manada, né? Ali o grande massa de político, ela analisa aonde que ela pode ganhar, né? Claro. Então, se ela vê que um lado, ela vai apoiar o lado que está, não vou dizer que está ganhando, né? Mas de repente, talvez seria melhor falar o lado que está com, sei lá, com mais ascensão. O lado que está com ascensão. Recentemente teve até um vídeo, se não me engano foi ontem. Produção, dá para colocar pra gente o vídeo aí? Numa reportagem do Bolsonaro na CNN, que inclusive o Bolsonaro ele estava comentando, né, sobre essa questão aí da PGR. Isso aí, da PGR, da denúncia da PGR. É isso. Que eu acho que seria interessante a gente até dar uma olhada, né, pra... Ok. Em resumo, dá para ver ali que Bolsonaro está totalmente tranquilo em relação a isso. Ele mesmo já mencionou que ele tem um bom time de advogados ali para poder tratar sobre esse assunto. E, assim, minha humilde opinião, né, como a gente já conhece um pouco umas coisas que já vem acontecendo em Brasília, é mais uma tentativa de prisão do Bolsonaro, como já tentaram outras. Então, acredito que talvez essa daí possa ser mais uma cortina de fumaça, na minha humilde opinião, já que a popularidade do Lula não está tão em alta quanto a do ex-presidente, que não está na ativa, né? Então, o brasileiro sempre anseia por melhoria. E recentemente tivemos aí algumas mexidas no mercado, a alta do dólar, a polêmica do aumento do café, entre outras coisas. E o brasileiro é aquele negócio, né, cara? Se você mexer aonde ele é mais sensível, ele vai ficar com aquilo ali te perturbando até você melhorar. E a gente não vê uma melhora. Acho que talvez essas manobras que vêm acontecendo aí só venham favorecer cada vez mais e fortalecer mais a imagem do Bolsonaro. Então, a única forma de parar o homem talvez seja a prisão dele. André, assim, o que é importante dizer aqui é que, de fato, e aqui eu não vou tecer comentários à atual política, sei lá, fiscal ou financeira ou econômica do atual governo, mas, de fato, a gente teve... Vou voltar, tá? Pra cortar, porque tava em mim, né? É, melhor cortar. Porque eu que tava falando tá em mim. Então, André, eu vou... É bom tecer alguns comentários aqui, porque, de fato, eu não vou aqui fazer juízo de valor sobre as políticas aplicadas aí, econômicas, fiscais, do atual governo. Mas, de fato, a gente teve aí algumas questões aí que afetaram o povo diretamente, né? Alta dos preços e tal. E a gente chegou a ter uma situação pior do que na época da pandemia, né? Então, assim, na época da pandemia, alguns aspectos da nossa vida cotidiana, principalmente com relação aos nossos custos, estava melhor na pandemia do que está agora. E uma pergunta que não quer calar. Você estava comendo picanha na pandemia? Fala a verdade aqui pra gente. A picanha faz parte daquele churrasco, né? Hoje tá difícil, né? Pô, cara, tá um pouco difícil. A gente é uma oportunidade da gente provar carnes mais baratas, né? Conhecer outras, né? Um colchão mole.
Mas, assim, brincadeira da parte, eu acho que isso é o principal ponto que fez a popularidade cair. E a gente já tem, é lógico, isso aqui eu não estou tirando da minha cabeça, e eu também não vou dizer que acredito ou não acredito, mas parece que saiu uma pesquisa da agência Paraná Pesquisas de que o Bolsonaro, se a eleição fosse hoje, ele tivesse elegível, ele ganharia do Lula tanto no primeiro quanto no segundo turno. Tá? Eu acho que isso apavora um pouco a esquerda como um todo e, lógico, o governo. Né? O que a gente tem que entender, depois de agora eu vou comentar o que está no vídeo. Né? Claro. Ali, o Bolsonaro já foi feita, inclusive, a pergunta sobre o contato dele com os senadores e tal, e você vê que ele está articulando. Né? E ele reclamou também, a gente tem que entender que as informações que chegam para o público, eu não vou nem falar aqui de viés, tá? Porque a gente sabe que hoje em dia as informações, o acesso à informação não é difícil. A pessoa pode pesquisar e ver, só que os canais tradicionais, pelo menos na minha opinião, não oferecem uma informação de qualidade, tá? Então cabe às vezes o cidadão procurar outros meios para se informar. Tá? Ali, o Bolsonaro reclama de que ele não teve acesso às provas dos autos. Tá? Aí você fala, pô, que absurdo, né? Como é que a pessoa não tem acesso às provas dos autos para fazer a defesa? Aí eu vou falar, assim, prática o que acontece? Disso. Exatamente. O que aconteceu ontem foi a denúncia do Ministério Público. É o que starta um processo criminal. Tá? Quando você vai entrar com uma ação de cobrança contra alguém, tá? O que starta essa ação é a tua petição inicial. Mas a denúncia em si não é um processo. Não. Pois é. Da mesma forma que a sua petição inicial, numa ação de cobrança, não é o processo, ok, a denúncia não é o processo. Entendi. A denúncia, ela vem, geralmente, né? E eu quase aqui, do inquérito policial, que o inquérito policial ele não segue as mesmas regras de um processo, como descrito lá no caso civil, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, e ele o inquérito ele tem a característica inquisitorial, tá? Não necessariamente a parte vai ter acesso, tá? Então isso é uma coisa que tem que ficar bem explicada, porque nego, assim, é lógico que eu não tô não tô fazendo juízo de valor das medidas que são tomadas pelo Judiciário e pelo Ministério Público. Mas juridicamente, tá? essa juridicamente, prática é correta. Isso não estaria ok, porque é inquisitorial. Agora, processo. Né? A denúncia foi protocolada no STF, que é quem vai julgar. Primeira coisa, continua não sendo um processo, é uma petição inicial. Tá? A denúncia é a petição inicial do processo criminal. Né? Numa ação desse tipo. O STF, que é o juiz, aceita a denúncia? Aceito a denúncia. Ou rejeito a denúncia. Eu não tenho dúvida nenhuma do que vai acontecer. Tá? A gente pode ver aí, não sei. Será que vai aceitar? Quem é o relator? Produção, tu consegue ver quem é o relator da... Quem é o relator dessa... que vai julgar essa denúncia do PGR? Eu acho que eu não preciso nem verificar. Eu tenho uma leve desconfiança de quem possa ser. Os astros me revelam. Quem deve ser? Vamos fazer uma pessoa de cabeça lustrosa. A gente vai ser preso, cara. Assim, não me espanta. Relator, tá aqui. Não me espanta que... Deixa eu dar uma olhada aqui. Lá em cima. Relator. Excelentíssimo senhor ministro relator. Excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é o relator. Só comentando antes de mais nada aqui, só estou fazendo uma leitura. Tá? Essa informação tá nos autos da denúncia. Está nos autos da denúncia, ninguém está falando nada, inventando nada. Está nos autos da denúncia, que o relator vai ser o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Então aqui ninguém está tratando nada de forma pejorativa. Então só deixando isso bem claro. Tá lá o acesso, só você ler, ninguém está mexendo com o ego de ninguém, nem brincando com nada. Mas trazendo uma informação aqui que
é meio estranho, porque assim, a gente pensa assim, se o relator é o senhor Alexandre de Moraes, pensando com a cabeça hoje do eleitor de direita, dificilmente o STF vai recusar, né, essa petição inicial que está sendo feita aí pela denúncia da PGR, né? Então a gente espera que esse processo, de certa forma, vai à frente. Agora, o desenrolar dele, aí são cenas para outros capítulos e não cabe a mim, porque sou leigo, também não teria interesse, né, em ficar divagando sobre isso. É só explicando, né? Porque assim, eu só fiz essa pausa dramática para que a gente entendesse o que pode acontecer. Então a gente viu que o relator, ele não julga sozinho, tá? Ele tem uma bancada com ele. Ele não é mais o presidente do STF, né? O presidente do STF, se não me engano, hoje em dia é o Barroso. Então ele vai pegar, ele vai fazer o relatório do que ele acha, e isso vai para a primeira turma do STF para ser julgado. Ok. Tá? Só que ele é o cara que vai fazer o relatório e vai dar o primeiro voto. Eu acho que ninguém tem dúvida do que vai acontecer. Tá? Então, essa denúncia sendo recebida, isso vira uma ação criminal. Vira uma ação penal. Tá? Aí vira um processo. Aí, a partir daí, se por acaso o Bolsonaro novamente vier, poxa, eu não tenho acesso às provas. Aí tá errado. Né? Tá? Então, só depois dessa Até porque, após o recebimento da denúncia, abre prazo para defesa. Mas aí virando um processo, Bolsonaro vai responder, beleza. Quem vai julgar isso aí, novamente? É o STF. É o STF? Porque o que acontece? A recebimento da denúncia. O relator faz o relatório, vai receber. Aí vai ver se a primeira turma, que é a turma que ele compõe, vai acompanhar, aí tudo bem, recebe, e aí o julgamento é em plenário. Mas aí o Alexandre de Moraes ele vai receber a denúncia como relator e novamente ele vai ter participação. Não, porque o que acontece? Processos em tribunal não é julgado por um juiz singular. Entendi. É julgado por um colegiado. Ok. Tá? Nesse caso aqui, o colegiado é a primeira turma. Só que pela natureza dessa ação, ali a decisão final vai acabar indo para o plenário. Então os 11 ministros vão julgar no final das contas. Ok. Que aí a gente já está falando lá no final. Defesa, provas e tal, condenação ou não. Tá? E aí vem o seguinte, o Bolsonaro está inelegível por alguns motivos. Tá? Eu acho que aqui não cabe, porque tem muita coisa relacionada à pandemia, eu acho que a gente vai desvirtuar um pouco do assunto se a gente for discutir o porquê que ele está inelegível. Eu acho. Tá? Mas existe a possibilidade dele não ficar mais inelegível. Aí ele estaria apto a concorrer nas eleições de 2026. E isso já começou uma a eleição mexer com a esquerda também, né? Uma eleição em que o Lula pode participar também. Sim, sim. Porque ele pode ser candidato à reeleição. Tá? Porque a reeleição é mandato consecutivo, né? Então ele pode, apesar de já ter tido 2, né? Esse processo, essa denúncia sendo aceita, virando processo criminal, processo penal, ainda que, nesse momento, o Bolsonaro ele fique elegível, esse processo ali torna ele inapto para concorrer nas eleições por causa da lei da ficha limpa. Porra, e até fizeram um comentário disso. Nos Estados Unidos não tem lei da ficha limpa, né? Não. Senão o Trump não teria podido concorrer nas eleições. Não iria americanas. concorrer às eleições, né? Não. Mas aí se vale a lei da ficha limpa, como é que foi aberta a exceção? Agora todo mundo vai fazer essa mesma pergunta. Abriram a exceção para o Lula e o Bolsonaro não poderia concorrer. Porque o Lula foi preso, de certa forma, e não quero entrar no mérito do qual ele saiu, acho que isso daí já ficou muito batido, né? Mas vamos dizer que, assim, o Lula não é considerado ficha suja? Ele entrou assim mesmo? Mesmo ele tendo sido condenado? Olha, André, eu não analisei a fundo os processos do Lula. Mas o que aconteceu com o Lula foi o seguinte. Ele, na verdade, ele não só respondeu o processo. Aqui, o Bolsonaro estaria impedido porque está respondendo um processo criminal. Ok. Tá? O Lula, na época, ele não só respondeu o processo criminal, como ele foi condenado em todas as instâncias. Exato. Tá? Ele foi condenado e foi preso. E ficou preso por algum tempo. Acontece que, em dado momento, o STF
Como é que eu vou dizer isso? Calma, respira. O STF reavaliou, não sei se essa é bem a palavra correta, o caso e viu que tinha algumas inconsistências que levariam à nulidade do processo. Na ótica deles. O processo não foi, não seguiu, sei lá, o devido processo legal. Tá? Tinha alguns problemas de ordem procedimental, enfim. Tá? Então, o que aconteceu? Eles anularam o processo. Anulando o processo, não existe processo. Tá? Não foi uma absolvição. Eles anularam o processo. Desde o início. Então, na verdade, o Lula deixou de ser condenado. E ficha suja também, sendo um processo E aí anulado. porque, lógico, a gente falando aqui, pô, mas você tá... Ele foi descondenado. Certo? Ele era condenado, estava respondendo. Aí depois teve lá aquela questão de prisão em segunda instância, não sei o quê. Não vou também entrar nessa, mas simplesmente os processos do Lula foram todos anulados. Tá? Todas as condenações, que não foi apenas uma condenação, ele foi condenado em várias imputações. Alguns crimes foram imputados, ele foi condenado, né, em todas as instâncias, mas depois todos esses processos foram anulados. Tá? Foi isso que aconteceu. Isso fez com que ele se tornasse elegível para concorrer nas eleições de 2022. Cara, eu tô te ouvindo aqui, eu tô fazendo uma reflexão. Sérgio Cabral teve a mesma situação que ele. O cara denunciou, fez delação premiada, aconteceu. E o cara agora tá solto. E o que me leva a crer, cara, é que o Brasil não tem levado o povo a sério. Eu acho que o povo também, nesse ponto, eu acho que nas participações das eleições, tem que levar um pouco mais a sério também as urnas na hora de eleger um candidato. Eu não tô aqui julgando para você que é esquerda, para você que é de direita. Eu tô dizendo que a gente não pode admitir certas questões hoje no Brasil, porque quem sofre na ponta são os menos favorecidos. Porque o cara que tem grana, bicho, o cara vai continuar investindo, seja Você aqui no confia Brasil nas urnas, meu ou caro? entre em país. Fala, produção, não entendi. Você confia nas urnas, meu caro? Meu amigo, eu sou da seguinte teoria. Eu só confio naquilo que eu tenho acesso. Se eu não tenho acesso às urnas, eu não posso expor a minha opinião no sentido de dizer que eu confio. Se o voto fosse impresso, como é a grande maioria hoje nos Estados Unidos, talvez hoje a gente pudesse, de repente, ainda pensar, né, em confiar. Mas eu acho que tudo tem oportunidade em relação a Lula ganhou nas fraude. urnas legalmente, meu caro? Aí eu já não posso dizer se de fato o fato Lula ele ganhou ganhou legalmente ou não. Mas o que eu acredito que a moção popular que teve durante a transição à presidência, eu acho que disse um pouco mais sobre os votos e a intenção do brasileiro do que a própria urna. Aonde estavam os 60 milhões de eleitores quando ele tentou mobilizar? Eu acho que todos estavam... Bolsonaro indo à padaria comprar um simples pão. Exato. Movimentava muito mais pessoas do que Lula. Pois é, eu acho que... Isso é uma questão de lógica básica. Eu acho que Bolsonaro, nesse momento aí, que ele estava com essa pressão em cima dele, né, da passagem à presidência, né? Eu acho que os 60 milhões do Lula, todos estavam sentados nas suas casas, tranquilamente, comendo a sua picanha, tomando a sua cervejinha, e não teve oportunidade realmente de protestar, né? Porque essas pessoas estavam confortavelmente tomando seu cafezinho, né? Então, eu acho que foi isso. Mas, brincadeiras à parte, voltando até a linha de raciocínio, o brasileiro precisa ser mais presente, porque corrupção é um assunto muito sério que ainda precisa ser colocado em pauta aqui no Brasil. E a gente viu recentemente que isso aconteceu lá no El Salvador, né? Que o presidente lá do El Salvador fez um trabalho muito bom, que inclusive o Donald Trump e o presidente da Argentina também fizeram uma collab lá com o cara, para poder saber, né?
como que o cara fez lá para poder, de repente, trazer um pouco. Inclusive, o presidente da Argentina fez em algum dos estados lá dele, parece que reduziu, eu não lembro qual estado agora, reduziu mais de 70% em 2 semanas a violência. Então, acho que é uma questão de boa vontade pública mais do que o próprio brasileiro, porque senão isso vai virar um loop, um ciclo sem fim. O PT, cara, teve 16 anos aí no governo. Para mim, nada mudou. Todos os governantes do PT, todos que a gente viu, sempre teve pedido de impeachment. Né? Começou pela Dilma, Lula já teve pedido de impeachment. Posso estar falando besteira, né? Mas já teve intenção de impeachment, talvez não tenha acontecido, né? Mas teve intenção, como está tendo rumores agora nesse atual governo, de impeachment. Recentemente teve lá um protesto, uma boa parte, não só da direita, mas também a galera do centro também, falando, cogitando, tentando articular o impeachment do Lula. Mas, assim, o Brasil, acho que ele só vai dar jeito quando as pessoas começarem a tomar consciência que o voto dela é importante. Mas aí a gente pensa também, né? Como nossa produção acabou aí de colocar, se a gente confia nas urnas, né? Talvez o brasileiro até fique um pouco desacreditado da participação dele, saber se realmente, de fato, o voto dele continua sendo importante ou se a gente não tem, já perdeu esse direito. Né? É uma pergunta. O que você acha aí de casa aí? Se você acha que o brasileiro hoje ainda tem o seu voto hoje, apreço pelo seu voto, né? Se as pessoas ainda confiam no sistema eleitoral, se acha que precisa melhorar ou mudar, isso daqui não é nenhuma campanha contra a esquerda nem nada, mas é algo para a gente poder pensar e de repente a gente analisar se a gente precisa melhorar alguma coisa. Eu acho que a gente sempre precisa melhorar alguma coisa, né? E voltando a esse assunto do Bolsonaro para a gente não perder, eu acho que muitos eventos que aconteceram no dia 8 de janeiro fez a gente refletir um pouco também para onde que a gente está levando o nosso Brasil, cara. Pô, porque eu vi milhares de pessoas indo às ruas, fazendo protesto, independente que essas pessoas foram ridicularizadas ali nas ruas, onde eu vi algumas pessoas dizendo que o bolsonarista, o eleitor de direita ia para a rua para cantar o hino nacional pro pneu, que os caras usavam farda sem ser militar, batia a continência, cantavam, até o hino nacional foi ridicularizado, do qual uma nação deveria ter orgulho do seu hino, né? Então, eu acredito que hoje, para resgatar uma democracia no Brasil, eu acho que o primeiro combate que a gente tem que fazer aqui não é a violência urbana. O primeiro combate que a gente tem que fazer aqui no Brasil é uma reforma hoje das leis, de fato, porque as nossas leis são arcaicas, né? Eu não conheço muitas, mas isso daí é algo que já é debatido há muito tempo. E, principalmente, um combate muito forte à corrupção no Brasil, porque enquanto isso continuar, cara, vai perpetuar. Não estou aqui defendendo o Bolsonaro, porque não cabe a mim, também não estou levantando bandeira de político algum. Mas eu não concordo. Hoje o Brasil está tomando o rumo que está tomando e a gente tem coisas mais urgentes para eu me preocupar com o ex-presidente. Eu tenho que me preocupar com o presidente atual, que é o cara que está dirigindo, está pilotando o nosso carro. Para onde que a gente vai parar? Um carro desgovernado. Vai para ribanceira. Totalmente, né, meu amigo? Totalmente. Haja paciência, né? Porra, as senhorinhas de mercado estão reclamando que o café foi a R$40. A picanha já não é mais assunto pra gente em pauta, porque a picanha já sabe que o preço subiu. Até o classe média já perdeu acesso de comer uma picanha, né, no seu churrasco. Então, assim, a gente tem que parar para pensar. O dólar já bateu R$6. Algumas pessoas especulam que o dólar pode chegar a R$8. Então, a gente tem que saber para onde que o nosso carro está indo. Então, eu acho que, assim, o assunto da semana é o Bolsonaro, mas eu acho que a gente tem que continuar cobrando, seja do Bolsonaro, seja do Lula, e cobrar para esses caras aí, porque tudo que foi prometido em campanha do Lula, eu não tô vendo nada aí sendo realizado não, meu irmão. Eu não tô nada sendo... Eu não vi nenhum feito até agora, não. Ele realizou. Aliás, ele foi muito... Abóbora, né? Porque agora, se você não tiver dinheiro para comer picanha, você vai comer abóbora. Quando ele falou né? que ele ia soltar os aliados dele, ele prometeu que ele ia fazer tudo isso aí que ele tá fazendo. Uma porrada de desgraceira que ele falou que ia fazer, ele tá cumprindo. Isso aí, nesse ponto, ele foi mais até... Teve mais culhão do que o Bolsonaro. Mas isso... Se acovardou em vários momentos. Mas essas promessas políticas, para ele deve ser fácil cumprir, né? Porque, por exemplo, a violência no Rio de Janeiro... Pois é.
Aumentou, né? Se você não tá com a vida, o seu coração não tá batendo, seus órgãos não estão funcionando porque você levou um tiro, você não tem nem margem para manobra de qualquer debate político, seja para você falar algo produtivo ou seja para falar merda. Esse é o estado de coisas que nós, por exemplo, que moramos no Rio de Janeiro, enfrentamos. Vivemos todos os dias. E quem é o grande culpado disso? Eu não vou nem responder, eu deixo para cada um que estiver ouvindo aí. Não, faça o seu momento de reflexão. Todo mundo já sabe a quem cobrar. Tenta fazer o raciocínio de causa e efeito e pegar toda a estruturação lógica dos fatos e tudo que acontece, sem essa de dizer que, não, vítima da sociedade, que essa não cola mais. Até as pessoas ignorantes da minha família, apesar de ainda repetirem algumas asneiras, essa daí elas já entenderam que isso é furada, entendeu? Que, não vem me dizer que um cara que, eu não tenho oportunidade e tal, não tem dinheiro para comprar comida, para botar em casa, tem dinheiro para comprar um fuzil para assaltar os outros na rua. Entre outras coisas que eu poderia citar aqui. Mas a gente tem que aplicar a tolerância zero para tudo. Como eu falei, a gente não pode mais aceitar ter um político meia boca lá e se contentar. Eu amo Lulinha, eu amo Bolsonaro, meu amigo. Eu não quero amar presidente nenhum, eu quero amar o meu país. Quero amar o país que eu vivo. Mas eu confesso que eu gostaria de um Bukele aqui para aí sim o negócio é andar, né, meu irmão? A gente está precisando de um cara desse aí. Mas aí, falando pelo ponto jurídico, nesse desenrolar todo, você estava falando que depois que sair ali da petição inicial, né, que foi iniciada... Essa denúncia sendo recebida pelo STF, inicia-se um processo criminal. Ok. Tá? Eu ia até falar uma coisa, vocês começaram a falar de processo eleitoral, eu me perdi aqui. A questão toda é que os movimentos que aconteceram, na minha opinião, e eu não vou questionar aqui o processo eleitoral, então acho que tem algumas coisas que a gente tem que refletir. Como você mesmo falou, né? O país, na verdade, o poder emana do povo, né? E o povo talvez não esteja exercendo esse poder como deveria, né? Independente de se a pessoa que está ouvindo a gente confia ou não no sistema eleitoral, a gente tem que ver como é que a gente quer que as instituições nos representem, né? Então, assim, talvez uma das principais questões que levantou alguns questionamentos na eleição de 2022 foi o ativismo judicial, né? Tem muita gente que nunca tinha ouvido falar do TSE até a eleição de 2022. USAID mandou lembrança. Então, assim, eu não sabia. O TSE é só para poder coordenar ali as urnas e tal. E você teve ali uma atuação... O TSE protagonizou o sistema eleitoral praticamente, né? Será que é isso que que a população realmente quer? Que o judiciário vá se imiscuindo nesses assuntos que são eminentemente políticos? Resumo, eu acho que faltou transparência. Não, não estou falando bem da transparência, estou falando assim, o nosso sistema, o sistema que é utilizado aqui no Brasil, em vários países do mundo, que é dessa separação de poderes. Sim. Né? É um sistema muito antigo que foi idealizado por Montesquieu no século XIX. Aí ele funciona muito bem em vários países, né? E por que ele divide em poderes? Gostei da referência histórica, meu caro. Enriquecendo o diálogo. Obrigado aí, produção. Por que ele funciona? Porque são poderes, né, que têm suas atribuições dentro do Estado, eles são independentes e harmônicos entre si. Tá? E eles funcionam de uma forma que um regula o outro. Não existe um poder mais poderoso do que o outro. Tá? É claro que a gente fixa ali na figura do presidente, por ele ser o chefe do executivo, e o executivo ele é o responsável por gerir o Estado, né? O legislativo por criar suas leis e o judiciário por interpretar e fazê-las serem cumpridas. Tá? Um poder não pode se meter no outro, apesar deles terem o sistema, ele criar mecanismos de um regular o outro, mas eles sempre têm que ser independentes e harmônicos entre si. Esse é o espírito da separação dos poderes, tá? Os poderes constitucionais, tá? Aí outra referência histórica, né? Aí vai faltar a exatidão aqui que eu vou
Vou falar só para ilustrar, né? Quando o Brasil virou Brasil, em 1822, a gente precisava ter uma Constituição. Certo. Né? Aí, se não me engano, né? Dom Pedro I convocou uma Constituinte em 1823. Ele não gostou do que o pessoal estava fazendo, né? Porque as medidas ali estavam limitando um pouco o poder do imperador, e ele dissolveu a Constituinte e ele mesmo fez a Constituição de 1824, que é a primeira Constituição do Império. Tinha a separação dos poderes, mas tinha um poder moderador, que era o próprio imperador. Era o imperador, o poder moderador na época. Então, ou seja, ele era um poder acima dos 3 poderes. Ok. Tá? Não pode existir, num Estado democrático de direito, um poder moderador. Porque o poder moderador, ele tira a independência e a harmonia dos demais poderes. E eu tô falando assim, não é para ter um poder moderador, ou seja, 4 poderes, e da mesma forma, e eu não tô falando que isso está acontecendo, é só para entender o funcionamento, tá? Do Estado, né? Não pode, da mesma forma, não pode um poder funcionar como moderador, além das atribuições que lhe cabem. Tá? Eu acho que o que é importante é a gente botar aqui essa questão. Não podemos ter um poder moderador independente de termos só os 3 poderes. Agora eu vou botar uma interrogação. Certo. Quem seria esse poder moderador no Brasil? Fica aí pra gente pensar. Mas assim, minha visão ela é muito objetiva. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros hoje são muito leigos em relação à política. A gente vai ter a oportunidade de trazer uma pessoa especialista para a gente debater aqui, falar algumas outras questões, até para poder elucidar mais, que acho que o brasileiro ele precisa ser educado, sim, na política, né? Eu acho que é uma das coisas que deveria ser ensinado na escola, né? Porque a criança, desde pequena, ela precisa ter no seu berço, né? Não uma doutrina, mas eu acho que uma orientação, um direcionamento, para que ela possa crescer uma pessoa formadora de opinião. E não ser uma pessoa que vai no efeito manada ficar replicando como muita gente replica. Então, por isso que aqui no Hope Podcast você vai ter conteúdos que vocês vão enriquecer bastante aí no dia a dia de vocês. E convido vocês a se inscreverem aqui no nosso canal. Não esquecerem de curtir, comentar e compartilhar. E seguir as nossas redes sociais para vocês ficarem atentos não só aos cortes, mas principalmente o conteúdo na íntegra. Porque toda semana traremos aqui assuntos e convidados mais que especiais, mas pessoas para poder cada vez mais enriquecer o seu dia a dia, o seu entretenimento, você que está aí do outro lado. Então, apoie o Hope Podcast nas nossas redes sociais e ficaremos gratos aí por vocês fazerem parte dessa comunidade que eu tenho certeza que cada vez vai crescer mais e vocês vão crescer junto com a gente. Mas, voltando aí ao assunto, né, falando sobre Bolsonaro, tudo isso que a gente vem vivendo nesse atual governo, você não acredita também que a esquerda, ela diretamente, não vou dizer indiretamente, né, mas diretamente, ela favoreceu para que se perpetuasse o nome do Bolsonaro? Porque eu penso assim, se um chefe de Estado assumiu o posto de presidente, se eu não quero fazer marketing para o meu opositor, eu não vou falar mais dele. Mas desde que o governo começou, a esquerda sempre continuou falando do Bolsonaro. E eu acho que cada vez mais isso começou a fortalecer, inclusive até algumas pessoas de esquerda, que eu até conversei, até repensaram. Pô, cara, por que o cara continua falando do Bolsonaro? Fala dos projetos. Fala o que tem para melhorar. O Brasil tem tanta coisa aí para a gente poder fazer, para a gente poder melhorar. Por que a gente não vai falar um pouco mais? Então, assim, eu acho que a esquerda ela teve uma contribuição, sim, para o Bolsonaro continuar se perpetuando ainda como um candidato forte da direita. Porque eu penso assim, cara, se ele realmente for preso, se Bolsonaro realmente for preso, já foram feitas algumas especulações aí que pode subir a Michelle Bolsonaro, como pode subir o Tarcísio. E se subir o Tarcísio, aí eu não sei, pode ser um calo para a esquerda.
porque o Tarcísio em São Paulo tem feito um bom governo. Ele é muito forte lá. Ele é muito forte, se fortaleceu muito em São Paulo. E ele é um bom administrador. Um excelente gestor administrador. E se ele realmente, se o Bolsonaro não puder, eu acho que o Bolsonaro, eu acho que ele teve isso de bom no governo dele, né? Acho que eu posso falar isso porque eu gostei muito de alguns ministros dele, como o Paulo Guedes, o próprio Tarcísio, né? Uhum. Ele formou pessoas, né, com características específicas que o brasileiro tanto ansiava. Uma delas é a questão da transparência, de tudo aquilo que o Tarcísio faz, eu vejo que ele mostra em São Paulo, ele faz questão, e sem contar também da objetividade. Não se render a falácias, a pessoas que realmente estavam dando voto contra para que aquilo ali desse errado. Porque se a gente está no mesmo barco, cara, ainda mais pessoas que moram no mesmo estado ou no mesmo país. Eu penso assim, cara, se o Lula tá lá, não é porque é o Lula. Eu quero que dê certo, meu irmão. Se é o Lula, pode ser o presidente que eu não escolhi, mas se ele está fazendo um bom trabalho, meu amigo, eu quero que dê certo. Agora, o Tarcísio, eu vi que ele não se rendeu à grande mídia, ele sempre falou aquilo que ele pensava, e ele sempre apresentou projetos e sempre deu uma resposta imediata para tudo aquilo que foi sabatinado a ele. Que eu acho que a mesma linha que o Bolsonaro fazia. A diferença é que hoje eu vejo um governo hoje se atrapalhando com as próprias pernas, não tem apresentado projetos para a melhoria do Brasil, né? E a culpa agora da alta do dólar é a própria guerra comercial que o Trump está fazendo, né? Que eu não concordo, né? A gente tem muitas coisas a falar sobre isso, mas para não fugir do contexto, eu acredito que essa mídia hoje ela construiu a imagem do Bolsonaro positiva até com os próprios eleitores de esquerda. André, o que acontece? Eu acho que, assim, a esquerda se atrapalhou um pouco, tá? Porque eles, de fato, derrubaram o Bolsonaro, se elegeram, né? O Lula se elegeu, subiu ao poder novamente, né? Só que eles não esqueceram o Bolsonaro. É como se eles quisessem apagar da imagem do brasileiro o próprio Bolsonaro. Sendo que isso fortalece, igual a gente aqui, ó, para você que tá gostando do vídeo e for comentar, e for favoritar, e for encaminhar para alguém, você tá gerando engajamento. O cara que não estiver gostando do que a gente tá falando e ficar falando besteira nos comentários, tá dando engajamento também. Então eu quero que todo mundo fale de direita, de esquerda, de centro. Fala pra caramba, pode xingar e tudo. Isso gera engajamento. Então, quando uma pessoa tá no olho da mídia o tempo todo, você está fortalecendo a imagem daquela pessoa. E realmente, assim, vamos dizer, como eu falei, eu não vou discutir aqui política governamental. Você pode concordar com o que o governo está fazendo, pode não concordar. Mas a gente está passando um momento difícil. Vamos dizer que não seja culpa do governo. Vamos dizer que seja igual a Miriam Leitão está falando. O café, a culpa é do Vietnã, né? A inflação é porque o Brasil tá crescendo tanto que não tem para onde crescer mais e nós estamos pagando R$50 no café porque a gente está muito poderoso e muito rico e muito forte. Pode ser que isso... Aí não é culpa do governo, realmente. Tá? E tá tudo bem, tá tudo certo. A culpa é do brasileiro que tem que deixar de comprar. Não assim, pode comprar. O fato é o seguinte, tá passando um momento difícil. Só que aí você vê, às vezes, umas entrevistas, como acho que umas 2 semanas atrás foi feita com o Haddad, que até a mídia a mídia mainstream, né, que tende a apoiar a esquerda. Perguntando pro Haddad o que aconteceu com o governo que as coisas desandaram. No sentido, né, na alçada dele, né, que ele é o ministro da Economia. O que aconteceu? O que aconteceu para gerar esse descrédito na população com relação às políticas do governo? Pô, e ele tem o desplante de responder que ele acha que, no fundo, a culpa é do Bolsonaro. Gente... Cara, eu acho... A queimada da Amazônia é Bolsonaro, assim, a economia é Bolsonaro. O que eu acho é o seguinte... Por que não é Bolsonaro? Eles não estão se ajudando, cara. Sabe? Falar uma coisa dessa em rede nacional... Pô, tem que ter vergonha, independente, exato, cara. Você pode ser lulista, você pode ser bolsonarista. Pô, você ouviu um negócio desse? O mandato do governo atual começou em 2023. A gente tem 2 anos, ele está no meio do mandato. E aí, o problema
econômico do Brasil é culpa do Bolsonaro? Não, eu penso assim. Eu não, quer dizer, tudo bem, a gente tem uma parcela da população que é muito carente de informação, tá? Sim. Mas isso fica parecendo que é brincadeira, que é meme mesmo, né? Não, falta o compromisso de você assumir a sua responsabilidade. Pois é. E não é questão de ser de direita e de esquerda, Sim. mas é você matar a responsabilidade no seu peito. E isso tá acontecendo, pô. O próprio eleitor do Lula tá vendo, pô, o que esse cara tá fazendo? Culpa do... Como vai ser culpa do Bolsonaro, cara? Claro. Eu tô pagando R$6,20 na gasolina, eu tô pagando, pô, R$40 no café, e a culpa é do Bolsonaro? Até quando a culpa vai ser do Bolsonaro? Então, até quando a culpa vai ser do Bolsonaro? Quando o Bolsonaro morrer, será que a culpa vai ser dele também porque ele morreu? Com certeza, pô. Porque, pô, olha só, o gestor, seja ele de um cargo público ou de uma empresa, quando ele assume uma empresa, ele sabe dos riscos que ele está assumindo. Se ele fizer um bom trabalho, beleza, ele vai receber o parabéns. Se ele fizer um mau trabalho, ele vai ser cobrado. É assim que funciona. Nós somos aqui os patrões do presidente. Só que parece que ficou o inverso. Parece que nós somos os empregados do presidente. Porque hoje a gente trabalha para um governo que gasta mais do que dá retorno. Essa é uma realidade. Então, se o governo desse retorno na ponta lá para o eleitor que votou para esse cara, talvez esse inverso seria proporcional, mas não está sendo. A gente está vendo nitidamente aí que cada vez mais a nossa economia vem se degradando. Não é querer ser de esquerda ou de direita, mas é falar uma realidade que a gente tem vivenciado. Porra, o café, meu irmão, a R$40, uma garrafinha de azeite a R$50, R$70, porra. Aí chega um ponto que o brasileiro perde a paciência. Você está perdendo daqui a pouco seus direitos básicos de comer. Aí a gente vai virar o que aqui? Né? Não precisamos nem dizer, né? Mas assim, mais uma vez eu coloco aqui enfatizando. O problema aqui não é a politização apenas. É a consciência, mesmo quem é eleitor de esquerda, cobrar os seus governantes. Quando tá bom, tá bom para todo mundo. Quando tá ruim, tá ruim. Você não precisa deixar de votar na esquerda. Pode continuar votando na esquerda se te agrada. Ou na direita. Ou porque na assim, direita. O ideal é não ter o político de estimação. Exatamente. É ser justo e cobrar realmente a realidade. Porque as pessoas, hoje em dia, elas estão precisando ter a informação chegando até elas na íntegra e, às vezes, a própria mídia não vem mostrando isso, né, de fato. Então, por exemplo, agora essa questão da prisão do Bolsonaro, será que de fato vai acontecer? Da mesma forma que tentaram, que ele estava importunando a baleia, cartão de vacina, que ele foi encontrar com embaixadores fora do Brasil. Porra, até quando, gente? Se fosse assim, cara... Então, pois é, o governo está se atrapalhando nisso. Sim. Ele está envidando tantos esforços, está movimentando tanto o capital político e a máquina pública para derrubar um cara que atualmente está inelegível, que eu acho que estão esquecendo de fato de governar. A questão é essa. Né? Independente do... Eu não estou botando posicionamento político aqui. É porque é isso que está aparecendo. Porque você vê que o tempo todo qualquer manifestação do governo, dificilmente você não vai ouvir o nome do Bolsonaro. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, independente dele ter feito um bom ou mau governo, a partir do momento que o PT voltou a assumir, a casa é deles, pô. A casa é deles. Então, se você é um gestor de empresa, eu te contrato hoje, aí eu falo para você, olha, a nossa meta é fazer com que a nossa empresa, ela, sei lá, cresça X% daqui a 4 anos. E você tem esse compromisso para me entregar essa meta. Eu deveria te cobrar. Agora eu não vejo, cara, uma galera da esquerda cobrando esses políticos, são os mesmos que votam. A da direita, assim, eu vejo que são pessoas que se interam, cobram. Tanto é que na campanha inicial do Bolsonaro, ele falou que ele não iria aceitar ministro que não entregasse resultado para ele. Existe também uma diferença, André, do tipo de governo, né? Você falou dos ministros, né? O Bolsonaro, quando assumiu, ele diminuiu os ministérios, né? Unificou alguns e colocou... Ele optou por colocar ali na cabeça de cada pasta Bolsonaro teve 11, uma pessoa técnica. Só para constatar, Bolsonaro teve 11 ministérios, não foi, se eu não me engano? Eu acho que sim. O governo Lula são 30 e... Ele aumentou para alguns.
aumentou alguns. E ele Vê aí, optou... produção. Quantos ministérios do governo Bolsonaro teve, que eu não lembro agora também, e do governo Lula? Mas governo... ele optou por colocar as cabeças nas pastas sendo técnicos, né? Ele botou o Paulo Guedes lá na economia, né? Botou o Marcos Pontes lá na ciência, lá, que o cara é astronauta, o cara da NASA, literalmente. Enfim, ele optou por isso. Isso é uma opção. Tem gente que não concorda com isso, tá? O PT já prefere trabalhar com alianças políticas. Eu não estou criticando aqui, tá? Mas aí vai, lógico, você para ter uma aliança, apoio político, você tem que dar alguma coisa para receber. E aí você aumenta ministério porque você tem que dar um cargo para as pessoas que você, né? Enfim, questão de governabilidade, talvez. Tá? Então, existe uma diferença na forma de governar. Então, independente das políticas que são aplicadas, o eleitor tem que entender também que ele tem que conhecer a forma como o político que ele está elegendo vai governar, se ele concorda ou não. Você concorda que o ministro, sei lá, da Justiça tem que ser um jurista renomado? Né? Que o ministro das Relações Exteriores, lá do Itamaraty, ele tem que ser um diplomata de carreira? Eu acredito que assim, para você... Ou você acha que tem que ser uma pessoa que às vezes não entende absolutamente nada daquele assunto, mas ele ele tem uma aliança, né, tem um contato político que favoreceria o chefe do executivo, por exemplo. Mas isso é fácil de responder. Você vai fazer uma cirurgia com um médico que não é formado, especialista na área? Eu não vou ficar à mercê para eu morrer, porra. Cara, isso é tão simples. Agora, não é questão de ser... eu sempre falo isso, vou repetir, isso vai virar bordão. Não é questão de ser de esquerda ou de direita. É você ter consciência e imparcialidade. Essa politização que tivemos aqui, essa polaridade, na verdade, é a palavra certa, que temos aqui no Brasil, isso só favorece mais os próprios políticos do que os brasileiros. Porque o dia que o Brasil acordar e falar, meu irmão, vamos se unir para mudar isso aqui, já a gente vai obrigar os políticos a se unirem. Aí a gente vai conseguir separar realmente o joio do trigo, porque a gente fica brigando hoje por direita e por esquerda, só que a gente fica procurando o menos pior. A gente acaba não conseguindo enxergar o que é melhor para todo mundo, o que é melhor para o Brasil. Exatamente, para todo mundo, porque não consegue se agradar. O Brasil da pandemia em diante, no governo Bolsonaro, nós tivemos números de crescimento, né, na economia, né? E no governo Lula a gente não vê nada disso. E não tem pandemia, não tem nada disso. Hoje corre uma guerra comercial entre países de fora, né? Mas isso é por um outro viés que não tem nada a ver aqui com o Brasil. O Brasil só está de para-raio porque o Brasil faz parte lá daquele BRICS, né? Enfim. Mas só lembrando, Adé, desculpa te cortar, que a guerra comercial aí dos Estados Unidos com a gente é desde que o Trump assumiu, que foi dia 20 de janeiro desse ano. Exato. Então a gente não pode ficar culpando o Bolsonaro o tempo todo, né? E eu acho que essa questão da prisão do Bolsonaro tá muito obscura isso. E isso já vem se cogitando, né? Emaranhados de processos que tentaram, cabaleia, cartão de vacina. Pô, daqui a pouco vai inventar o quê? Pô, o Bolsonaro, quando nasceu, a mãe esqueceu de fazer o teste do pezinho. Porra, não tem mais cabimento, cara. Chega um momento que a gente fica achando que isso tudo que tá acontecendo, isso é uma brincadeira, isso é um teatro. Aí a gente tem também aí o PGR, né, o Paulo Gonet. Eu não sei desde quando... Ele era subprocurador da República. O produção, tem como ver aí desde quando ele é procurador? Quando é que ele foi nomeado? 18 de dezembro de 2023. Recente isso aí. Então nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva. Então, causa até espanto, né? Mas, assim, recente e tudo corrobora, né? Como a gente vê aí, coisas... Particularmente, eu sempre volto a dizer, né? Uma obscuridade que acontece durante o governo Lula em relação à questão de denúncias ao Bolsonaro, né? E eu continuo dizendo que tá faltando mais plano de governo, não só o plano, mas também ação, porque já passou esse período de campanha eleitoral para apresentar plano de governo, mas também ação, né, do atual governo para a gente poder reverter esse patamar que está a nossa economia. Cada vez mais aí a gente vê o gás aumentando, gasolina, diesel, o café, né? A cesta básica do brasileiro hoje está mais cara. Então,
Eu acho que, independente se o Bolsonaro vai ser preso ou não, eu quero ver que o governo ele tome uma ação aí perante a isso. Então, fica o nosso papel aqui de cobrar, né, o atual presidente Luiz Inácio, independente de partido, se você gosta da esquerda, se você gosta da direita, meu irmão, eu não estou nem aí. Só quero que o Brasil, cada vez mais, ele possa crescer economicamente e que a gente possa aí fazer com que o nosso povo se una, né, contra a corrupção, não aceitar, né? A síndrome do cachorro vira-lata é aquela síndrome que você aceita tudo que vem para você. E eu acho que chegou o momento da gente não aceitar mais nada, tudo que vem pra gente. Ah, o presidente é o Lula, ah, que legalzinho, eu não tenho presidente de estimação. Se o Lula hoje está no governo, eu vou cobrar dele. A minha cabeça aqui é de gestor de empresa. Se o cara tá lá, eu vou cobrar dele. Tudo que ele prometeu em campanha, ele tem que fazer. O que o pobre é voltar a comer picanha, eu não tô vendo, né? Mas pelo menos teve um outro vídeo que ele falou que o pobre poderia voltar a comer abóbora, que isso aí poderia ser melhor, enfim. Eu não sei porque eu não vi o vídeo lá, tá, gente? Se eu tô vendo, se eu tô sendo leviano em algumas coisas, mas é brincadeiras à parte. Mas eu acho que a gente tem coisas mais importantes hoje do que essa questão da PGR com a prisão do Bolsonaro, porque leva a crer que é mais uma questão política, né? Devido a essa questão aí da imagem do Lula, tá em decadência, todas as situações que vem acontecendo ao longo do governo dele, principalmente com as suas próprias ações. Aí eu fico imaginando, será que o Lula não tem alguém lá na assessoria dele que fala, porra, Lula, segura aí, meu irmão, não fala isso não, cara, aguenta aí, tu tá fazendo merda. E ele deu uma declaração desastrosa agora recentemente, que até as pessoas da esquerda ficaram a pensar. Imagina o leitor de esquerda que tem um estabelecimento, ele fala, se tá caro, não compra. Aí o cara fala, não, Lula, não faz isso não, que é isso, pô. Tô aqui com o meu barzinho, tô aqui com o meu mini mercado, como é que você tá falando pro nosso eleitor para não comprar se tá caro? A culpa não é minha, não sou eu que aumento o preço. Na verdade, aqui, o meu markup aqui, né, o meu preço é de acordo com o imposto que eu pago e quanto que eu compro o meu produto para vender. Então, porra, é difícil você chegar e falar um negócio desse pro leitor. Talvez ele não tenha percebido tudo aquilo que ele estava realmente propondo ali, né? O problema, André, dessa declaração, além de ela ser estapafúrdia, né, e tal, ele não foi feliz, né, nessa declaração, dá pro eleitor, que é um pouquinho mais ignorante, uma ideia errada de como é que um comerciante forma o preço do produto dele. Né? Na verdade, ele não inventa o preço, né? Dá a entender que tudo que está sendo aumentado está se revertendo em lucro para o empresário. Tá? E o que não é verdade. Não é verdade. O que encarece um preço não é o lucro. Na verdade, quando a gente tem uma situação de inflação ou quando a gente tem uma situação de imposto alto, normalmente o lucro tende a diminuir, isso sim. Com certeza. Então, com produto alto, com certeza o lucro está diminuindo e não aumentando. Então, a partir do momento que você não compra um produto porque ele está caro, na verdade você está prejudicando ainda mais o comerciante, o empresário e, consequentemente, a pessoa que está dando emprego para as pessoas. Né? E aí gera aquele ciclo vicioso que o país vai entrando numa situação econômica bem complicada. E as pessoas vão começando a enxergar outras opções, né? Ah, se a carne está cara, vou começar a consumir mais frango. Ah, mas o frango aumentou, vou para carne suína. E assim vai, né? Felizmente, o Brasil não é para amadores, né, gente? Essa é a grande realidade. E algumas pessoas que demonizam até o próprio empresário, né? Queria até mandar um recado para vocês, né? Classe empresária. Muito obrigado, né, por vocês fazerem parte da economia do nosso país, porque vocês são os verdadeiros leões, né? Geradores de emprego. Sem vocês, a gente não existiria, né? Então, não costumo ficar denegrindo imagem de empresário, porque só quem tem CNPJ e que paga encargo, imposto hoje no Brasil, sabe o que é a dificuldade de você empreender. Então, acho que o governo está devendo muito isso para a gente hoje. E não me importo se hoje é Lula ou é Bolsonaro. Eu torço pelo Brasil. E mais uma vez eu volto a dizer que esse motivo hoje da denúncia da PGR não me causa estranheza e também não vai me causar estranheza no resultado, porque já vimos em outras situações. Então, eu continuo dizendo para vocês, mantenha o foco cobrando aí os nossos governantes, que eu acho que é o que cabe mais a gente hoje, do que a gente ficar hoje discutindo se o Bolsonaro é bonzinho ou se o Lula é bonzinho. Não tenha político de estimação. Então, queria aproveitar para a gente encerrar esse bate-papo aqui. Eu sei que está muito bom, mas a gente vai finalizar e deixar aqui para que você que está aí assistindo esse vídeo possa continuar acompanhando a gente aí nas redes sociais, se inscrevendo no nosso canal, curtindo, comentando, compartilhando.
ajuda a gente, venha fazer parte da comunidade da Hope Podcast. Nós estamos aqui sempre trazendo e preocupados, conteúdos com qualidade, imparcialidade. Horas, às vezes, a gente vai se posicionar, isso faz parte de qualquer pessoa que hoje apresenta aqui um programa, mas, obviamente, sempre com compromisso com a verdade, né? Então, tudo que dissemos aqui hoje foram com embasamentos, trouxemos aqui algumas notícias que têm corrido durante a semana em relação a Bolsonaro e vamos ficar atentos aí para próximas manutenções que tiverem na mídia aí, na verdade, movimentações que tiverem na mídia, e num próximo episódio vamos trazer aqui um convidado aí, especialista em política, para poder falar um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil e, quiçá, aí no mundo, principalmente aí também com o Donald Trump agora no governo, onde está tendo muitas movimentações. Então, muito obrigado aí pela sua audiência e até o próximo vídeo. E ficamos aqui com o nosso Hope Podcast. Hope.